Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivni Abreu, estou de volta para mais um encontro emocionante com vocês e hoje com o componente curricular Ciências. E o tema de nossa aula de hoje é os materiais ao meu redor. Observe os materiais que nós temos na nossa cozinha, na sala de aula, como por exemplo a mesa, as mesas, as cadeiras, o guarda-roupa. No nosso quarto, a cama, o espelho e outros objetos que você tem ao seu redor. Vocês já se perguntaram de que materiais esses objetos são feitos? Então, no nosso cotidiano existem diversos materiais e alguns deles você se utiliza para dormir. Então, vamos lá. Você dorme em cama, rede, sofá, colchão ou outros? Em que local você dorme? E você já se perguntou de que material é usado no objeto que você usa para dormir? E no da sua escova de dente, de que será? Você já se perguntou de que é feito? Ou seja, qual o material utilizado na escova de dente que você utiliza todo dia? Pois é. Pois os materiais, eles são feitos. Os objetos, eles são feitos de diversos materiais. Do que são feitos esses objetos? Observem aí a garrafa, a madeira, a toalha, o balde, o pneu, o caderno de receita, os talheres que você utiliza. Você sabe de que são feitos esses materiais? Então vamos lá. O vidro, por exemplo, a garrafa, a taça, são feitas de vidro. Os talheres que você utiliza para comer, como garfo, faca, a colher, são feitas de metal. Já o balde ou copo são feitos de plástico. O caderno de receita ou o caderninho que você utiliza na sala de aula é feito de papel. E além desses materiais, o vidro, metal, plástico e o papel, existem outros materiais, como por exemplo o material utilizado na cadeira, que é a madeira, utilizado no pneu, que é a borracha, e o que utilizamos nas toalhas, nas nossas roupas, que é o tecido. E aí existe material que tem o mesmo material, ele pode dar origem a objetos diferentes, como por exemplo a garrafa, a jarra e a taça. Observe que são 3 objetos diferentes, mas os mesmos são feitos de vidro. E aí tem o balde, o copo, a garrafa PET, que são feitas de plástico. Temos também o caderno de receitas e o caderno que você utiliza na sala de aula, que são feitos de papel. A cadeira, o lápis de cor, o guarda-roupa, o lápis que você escreve, todos são feitos de madeira, objetos diferentes e o mesmo material. E aí os materiais, eles possuem textura, são características do material, ele é mole, ele é duro, então vamos lá. Os materiais, eles podem ser duros que são difíceis de riscar, como por exemplo a jarra, a taça, o guarda-roupa, a chave, são objetos de características de textura dura. E temos os maleáveis são os macios, o algodão. Geralmente eles fazem barulhos, podem dobrar, rasgar, como é o caso do papel. Os tecidos que eu posso dobrar, a sacola plástica, né? A sacola de plástico ela também faz barulho, eu posso dobrar. Isso são os materiais maleáveis. E aí tem os materiais opacos. Os materiais opacos são aqueles que impedem a passagem da luz, como por exemplo a bola, a pedra. E os transparentes que conseguem refletir de um lado para o outro, como por exemplo a taça, a jarra, que são feitas de vidro, a lâmpada que você utiliza na sua casa são objetos de texturas transparentes e as janelas de vidro. E aí os materiais também eles podem ter diferentes formas. Um mesmo material pode ter diferentes formas, como por exemplo a jarra, o copo e a taça. São 3 objetos de formatos diferentes, mas têm o mesmo material, que é o vidro. E o mesmo material, o mesmo objeto pode ter texturas diferentes, como por exemplo a jarra e o copo. Eles podem ser duros e também são transparentes.
Os materiais também podem possuir cores variadas e podem sofrer mudanças. Os materiais, eles sofrem mudanças de acordo com o calor, a pressão, como por exemplo o balão. Ele estava cheio, ele modificou com a pressão, ele estourou. E também tem os materiais que podem ser reaproveitados. Nós temos aí um belo conjunto de cadeiras com centro feitos de pneus velhos, então foram reaproveitados. É o lixo virando arte ou luxo. As nossas roupas que utilizamos no dia a dia também são feitas de diversos materiais. Em dias mais frios é necessário que a gente utilize roupas mais quentinhas. Então essas roupas são feitas de lã. E a lã, ela vem de onde? Ela vem da pele da ovelha, que faz belos casacos, toucas e outras coisas mais. E também tem os tecidos de algodão. O tecido de algodão vem de uma planta chamada algodão, a mesma que tira aquele camuchinho de algodão que a gente utiliza para diversas coisas. E aí podem ser fazer roupas, né? As camisas de algodão, as toalhas de algodão. E também tem o tecido sintético, que o tecido sintético ele dá uma aparência de couro, mas não é couro, né? E o material do tecido sintético é o plástico. E os nossos calçados também são feitos de diversos materiais, como por exemplo a borracha, como o tecido, né? O tecido que é utilizado em muitos calçados, e o plástico, que é utilizado também em muitos calçados, sandálias, chinelinhos de dedo e outras coisas mais. Cuidar e guardar objetos de forma correta é uma maneira de conservar os materiais utilizados para produzi-los. Pensem nisso. Então, a forma como você organiza, como você guarda os materiais na sua casa, é uma forma de fazer com que eles durem mais, de terem mais durabilidade. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E um beijo no coração de cada um de vocês. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.